Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje iremos aí dar mais uma aula sobre trigonometria na circunferência. Eu irei falar sobre equações trigonométricas fundamentais, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça, vem aqui embaixo, é super rápido, se inscreve no canal Sena Mate e também aciona o sininho para receber as atualizações, tá bem? É o seguinte pessoal, para trabalhar equações trigonométricas fundamentais, eu vou utilizar aqui, ó, essas formulazinhas aqui, ó, essas três aqui que eu estou mostrando para vocês. O seno de x é igual ao seno de um certo ângulo, onde o cosseno de x também é igual a um certo ângulo, né, o cosseno de um certo ângulo. Tangente de x é igual a tangente de um certo ângulo. São as equações fundamentais. Aí você diz, Seninha, não entendi nada. Então, vamos estudar cada um deles para você entender, tá bem? Então, vamos lá. É o seguinte, vamos começar como resolver uma equação do tipo seno de x igual a seno de alfa. É o seguinte, pessoal. Você tem aqui esse esquema que eu fiz aqui para você. Perceba que saindo do zero para cima ou para baixo, né, positivamente ou negativamente, no caso da vertical, nós estamos falando do seno do ângulo, ou seja, o seno do ângulo alfa, tá bem? Tá aqui. Agora, se você perceber, relacionando ele com o primeiro quadrante e com o segundo, nós temos dois pontos que definem essa igualdade aqui, que nós chamamos aí de arcos côngruos, tá bom? Então, esse ponto aqui, o P'1, ele tem a mesma medida do P'2. Vamos supor que você tenha o seno de 45 graus, tá certo? 45 graus é π sobre 4, tá bem? Então, o π sobre 4, que é o 45 graus, ele estaria aqui nesse primeiro quadrante que representaria o P', tá bem? Agora, perceba que vindo para cá, olhe para aqui, ó. Esse arco aqui, que é o P', é a mesma medida deste arco aqui, tá bem? Mas, relacionando do ponto zero, o P'2, ele vai daqui até o P'2. E quem seria se esse ângulo aqui é 45 graus? Pessoal, ele seria 135. Aí você diz, por que, Seninha? Porque perceba, aqui é π, 180 graus, então ele perdeu 45. 180 menos 45 dá 135. Percebeu? E 135 aqui você transforma ele para o π. Tá bem? Então nós teríamos 45 graus aqui e 135 como resposta para a equação. Então, foi o que eu fiz aqui para vocês. Eu botei aqui, ó, se o x e o alfa tem imagem no ciclo, eu estou falando aqui do primeiro quadrante, logo este x aqui, pessoal, é igual ao próprio ângulo alfa que está aqui. Agora perceba que nós vamos usar aquelas voltas completas do ângulo côngruo, né? Ele dá uma volta, dá duas, dá três, dá quatro. Quando eu falo assim voltas, eu estou falando do 2kπ, ou k vezes 2π. Lembrando que esse k é o número de voltas, está lá no início do nosso curso de trigonometria, tá bem? Então, para o primeiro quadrante, eu tenho x igual ao alfa, mais o seu número de volta no ciclo, tá bem? Agora, se tratando aqui do P'2, perceba que o P'2 é π menos o ângulo, ou seja, nós estamos falando do π menos o alfa. Porque o alfa, pessoal, é isso aqui, esse arco aqui, ó. Isso aqui é o alfa. Para achar o P'2, seria 180, não é? Tirando o arco, seria aí o π menos o alfa, mais a quantidade de volta que ele dá, tá bem? Mas vamos ver isso mais no exercício, você vai entender mais trabalhando isso com números. Então eu coloquei aqui para vocês um exercício, a questão 53, que diz assim: resolva a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, sendo o conjunto universo é igual a todos os reais. Quero resolver essa equação. Perceba o seguinte, que a raiz de 3 sobre 2, pessoal, é um ângulo de 60 graus para o seno. E 60 graus é π sobre 3, tá bom? Então, ó, o seno de x é igual ao seno de π sobre 3. Então é o seguinte, vamos usar essa nomenclatura que eu dei para vocês anterior para poder achar aí a resolução, tá bem? Então vamos lá. Então o seno de x é a mesma coisa do seno de π sobre 3, porque o seno de raiz de 3 sobre 2 aí é o ângulo de 60 graus, que é π sobre 3, tá bem? Então vamos analisar aqui no nosso gráfico. Tá aqui a circunferência.
Π sobre 3, pessoal, é 60 graus, então ele está no primeiro quadrante, está aqui, ó, tá bem? Se ele está no primeiro quadrante, o seu seno sai do zero até este ponto, que é uma paralela aqui ao eixo, né? Então, ó, até este ponto, para o primeiro quadrante, a resposta dele é π sobre 3, tá bom? Que a gente vai colocar aqui, ó, nessa primeira resolução, onde o alfa será π sobre 3 mais k vezes 2π, que seria a resposta. Você disse, Seninha, e quem será o seu arco côngruo, o seu valor que está aqui no segundo quadrante? Aí a gente vai usar aqui, ó, pessoal, o segundo, π menos alfa. Π menos alfa é igual a, lembre que o alfa, se você analisar aqui, ó, x está aqui, o alfa é π sobre 3, então vai ficar π menos π sobre 3. Então eu fiz o seguinte, peguei esse 3 aqui, multipliquei o π, dá 3π, menos π dá 2π, então a resposta aqui é 2π vem sobre 3. π sobre 3 é o segundo ponto aqui no segundo quadrante, tá bem? Então nós já temos aqui o primeiro, que é o π sobre 3, e já temos o segundo, que é 2π sobre 3, e já temos aí a nossa resposta, né? Então, ó, para o primeiro quadrante aqui, π sobre 3, está aqui, mais k vezes 2π. Aí você pergunta, Sena, eu posso botar 2kπ? Pode, é a mesma coisa, tá bem? Agora o outro vai ser no segundo quadrante, 2π sobre 3 mais k vezes 2π. Lembrando que k pertence aí aos números inteiros, tá bem? Então, pessoal, acabamos de resolver uma questão, a questão 53, que envolve aí equação seno, né? Vamos ver mais um, vamos ver a questão, aqui está o resultado, né? A solução dele é esse aqui ou este aqui, tá? Vamos agora para esse tipo de equação. Perceba que o anterior, nós sabíamos quem é o ângulo. Aqui a gente não sabe quem é o ângulo, a gente só sabe que o seno de 2x é igual ao seno de x, mas que a gente vai usar a mesma nomenclatura porque aqui é seno, tá bem? Pessoal, perceba que esse x aqui é esse aqui, ó, o 2x, e o alfa é o que está depois do sinal de igual, vai ser x. Então, o que é que Seninha vai fazer? Eu vou pegar esse x, vou trocar ele por 2x, esse aqui, ó, por 2x, e o alfa por x, ó, aqui em cima, ó. Primeiro, antes do sinal de igual, o x, e depois o alfa. Então, x é 2x, tá aqui, o alfa é x. Lembre que a gente quer saber aí quem é o x, tudo bem? Como se trata de uma equação, vou pegar esse x, vou entrar com ele para cá, vai ficar 2x menos x igual a k vezes 2π, beleza? Ó, 2x menos x dá x, que é igual a k vezes 2π. Isso aqui é a primeira solução para esse primeiro caso aqui, tá bem? Agora o segundo caso. O segundo caso é a mesma coisa. Este x aqui é o 2x, tá aqui. O π eu repeti, o alfa é x, está aqui. Vou pegar agora esse menos x, passar para cá positivo, vai ficar 2x mais x igual a π mais k vezes 2π. Beleza? Tranquilo? Agora é o seguinte, 2x mais x dá 3x, que vai ficar igual a π mais k vezes 2π. Pessoal, o x tem que ficar aqui sozinho, beleza? Então perceba o que a Seninha vai fazer aqui, ó. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo este π e vai passar dividindo esse outro π aqui. Vai ficar π sobre 3 mais k vezes 2π sobre 3. Dessa forma aqui, ó. Então nós já temos a resposta para esse primeiro e para esse segundo, que vai ser aqui, ó. Para o primeiro, o k vezes 2π. Para o segundo, π sobre 3 mais k vezes 2π sobre 3 é a solução desta equação. Um pouquinho complicadazinha, mas treinando você consegue chegar a fazer qualquer uma delas, tá bem? Vamos agora ver a resolução da equação cosseno de x igual a cosseno de alfa. É o mesmo sentido, tá? É o seguinte, pessoal. Tá aqui a figura. Você sabe que o cosseno é relacionado ao eixo do x, tá bem? Então, no primeiro quadrante, o π está aqui. Então, o π2, aliás, o p', né? O p'1 e o p'2 vai estar onde? No quarto quadrante. Ele vai estar desta forma aqui, tá bem? Ó, do 0 para p é o cosseno. Então, o côngruo aqui, a congruência que existe é do primeiro para o quarto quadrante. Então, é o seguinte, no x e o x e o alfa tem imagem no ciclo, ou seja, estamos falando aqui do primeiro quadrante, tá bom? Então, será apenas alfa mais k vezes 2π. Já no caso de o x e o y terem imagens simétricas,
em relação ao eixo dos senos. No caso ali não é dos senos, é dos cossenos, tem um erro ali, tá bom? Ali é cosseno. Isto é, nós temos o valor negativo, tá bem? Então nós teremos o menos o alfa mais k vezes 2π para o segundo. Pessoal, perceba que você vai precisar decorar. Se você tem decorado as fórmulas das equações, fica mais fácil para você, tá bem? Então vamos revisar lá. Para o seno, com relação ao primeiro ciclo aí, quando ele tem a imagem no ciclo, significa dizer que vai ser alfa mais 2kπ, beleza? E para o segundo, não é, o segundo quadrante, ele tem alfa, π menos alfa mais 2kπ. No caso do cosseno, você vai ter mais ou menos alfa mais 2kπ ou k vezes 2π, tá bem? Vamos ver isso no exercício. Tá aqui o exercício. Cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 3. Dei aqui o gráfico para você, ó. Π sobre 3, 180 dividido por 3 é 60 graus. Então ele vai estar aqui no primeiro quadrante, tá bem? Aqui no primeiro quadrante, ó. Tá ele aqui, tá certo? No caso da sua simetria, ele teria que ser para cá, ó, pessoal. Ele vai bater aqui no quarto quadrante, tá? Então, mas antes vamos estudar a equação do primeiro. Na primeira fórmula da gente, alfa mais k vezes 2π, aonde o alfa está aqui, ó, é π sobre 3 mais 2kπ, ou k vezes 2π, é a nossa primeira resposta da equação. A segunda resposta vai ser fazer aqui o eixo de simetria, que no nosso caso é para cá, no quarto grau, no quarto quadrante, percebeu? E lembre, para baixo, ó, abaixo do zero, o ângulo é negativo. Então, para a gente colocar aqui, nós teremos menos π sobre 3 mais k vezes 2π. Não precisava fazer isso, tá, pessoal? Porque se eu tenho o primeiro, o cosseno ele é mais ou menos alfa. Se o alfa aqui é π sobre 3, o outro vai ser menos π sobre 3 e tranquilo, tá bem? A nossa resposta vai ser dessa forma, mais ou menos π sobre 3 mais k vezes 2π. Aí você achou aí essa resposta da equação do cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 3. Também muito fácil, muito tranquilo. Vamos agora ver a tangente de x, que é igual a tangente de alfa, tá? Pessoal, no caso da tangente, perceba, nós temos esse ângulo P. Para achar a tangente, nós temos que esticar ele um pouquinho a mais e para ter um encontro com a reta tangente. Lembre que a tangente ele é paralelo ao eixo do seno, tá bem? Tocando um ponto na circunferência. Você dá uma esticada para cá, encontrou, você já tem aqui a tangente, tá bem? Então é o seguinte, para a tangente nós só temos uma fórmula, que é x igual a alfa mais k vezes 2π, tá bom? Aí você diz, Sena, e esse aqui de baixo? Pessoal, esse aqui de baixo é só com relação à volta. Toda vez que ele der uma volta completa, ele vai parar sempre no primeiro aqui quadrante. Então, nós teremos como resposta só aqui esse exemplo aqui, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo. Resolva a tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, sendo u igual a r. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos achar. Lembre que raiz de 3 sobre 3 na tangente é 30 graus, não é? Que é o π sobre 3. Π sobre 6, desculpa, π sobre 6. Que está aqui no primeiro quadrante, tá? Aqui, ó, no primeiro quadrante, tá certo? O seu eixo de simetria no terceiro, tá bom? Mas a gente não vai utilizar porque esse ângulo aqui ele não está batendo com a tangência, tá bem? Nós estamos relacionando com relação ao ponto A. Então, nós vamos trabalhar só com esse aqui. Logo, olhando para a fórmula, alfa mais k vezes 2π, onde o nosso alfa aqui é π sobre 6. Logo, a resposta da nossa equação aí passa a ser apenas o π sobre 6 mais k vezes 2π. Aí você pergunta, Seninha, como é que deu aqui 7π sobre 6? Lembra lá na segunda fórmula que nós temos π mais alfa? Aquilo ali é para achar a questão da simetria, tá bom? O ângulo de simetria. Qual o ângulo simétrico a π sobre 6? É só você pegar o π mais alfa igual a π mais quem é o alfa? π sobre 6. Olha o que eu vou fazer. 6 vezes π dá 6π, mais π dá 7. Fica 7π vem sobre 6. Está aqui o ponto de simetria de π sobre 6. Tá bem? Marquei aqui para vocês. A nossa resposta para a tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3 é apenas essa. π sobre 6 mais k vezes 2π. Tá bom? Então, pessoal, revisando aí,
nós temos aqui a solução, né? Revisando, fazendo uma geral. Para você determinar a equação, a resposta de uma equação do seno de x igual a seno de alfa, você vai lembrar disso que eu vou dizer agora. Professor Sena disse que para achar a resposta de uma equação seno x igual a seno de alfa, é só fazer isso. X igual a alfa mais 2kπ ou π menos alfa mais 2kπ. Sena também falou que para achar a equação do cosseno de x igual ao cosseno de alfa, é só pegar mais ou menos o alfa mais 2kπ. Beleza? E para achar a tangente, Sena falou que só precisa de alfa mais 2kπ para resolver, tá bem? Então é isso aí, pessoal. E nós falamos agora de equações trigonométricas, parte fundamental, tá bem? É importante que vocês façam exercícios, que vocês revisem os vídeos anteriores para poder ter mais aí conteúdo, entender mais a questão da equação trigonométrica, tá bem? Mas antes de ir embora, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as atualizações. Agora sim, estou indo embora. Até a próxima aula.